No Rio de Janeiro, ao ar livre, o pessoal já estava liberado já faz um tempo do uso de máscaras. Aliás, essa obrigação tem caído, né? A obrigatoriedade tem caído cidade a cidade aí desde a semana passada. Hoje, liberou geral no Rio de Janeiro. Não se exige mais a máscara nem em ambiente aberto, nem em ambiente fechado. O que eu ouvi de cariocas com quem eu tentei especular como estava lá na prática foi faz tempo. Aqui em São que Paulo ninguém tá também, usando viu? mais. Aqui em São Paulo também. E aí fica uma reflexão importante que a gente tem que fazer aqui com o nosso ouvinte. Eu tenho acompanhado a queda no número de casos e no número de mortes por Covid no Brasil. Ótimas notícias, né? O número ainda é bastante expressivo. A gente tem cerca de 500 mortes todos os dias. Tem cerca de 50, 40 mil novos casos todos os dias, mas comparado com o que a gente viu, inclusive no pico da terceira onda, uma queda de mais de 70% nos casos e mais de 50% nas mortes. Então, é um movimento que está se mostrando permanente, é importante, dá para respirar um pouquinho mais aliviado, sim para tudo isso. Mas é hora de abandonar os cuidados? Então, eu destaco uma declaração do Dr. Fred Fernandes, ele é pneumologista aqui de São Paulo, e que ele parece que leu essa preocupação na mente de algumas pessoas. Ele disse: eu entendo a vontade de abandonar as máscaras, todos nós queremos voltar à normalidade, né, gente? Todo mundo. É cansativo demais usar máscara. Para fazer exercício em ambiente aberto, é difícil manter isso com firmeza, mas a gente sabe que em algumas situações, diz o Dr. Fred, a máscara veio para ficar, não tem o que fazer. Se você é idoso, diz o Dr. Fred Fernandes, obeso ou tem alguma doença ou tratamento que leve à queda da imunidade, não tenha pressa para tirar a sua máscara. Ela é super necessária. Isso é um hábito que a gente adquiriu e que não pode abandonar. Não pode abandonar a máscara em algumas situações. Transporte público, não pode abandonar a máscara. Vai entrar num hospital, vai conviver com pacientes, mesmo que você não tenha nenhuma doença de base, nenhum agravante para a Covid. É importante continuar usando a máscara como sua aliada. Vai embarcar num avião, num trem, num ônibus, carrega a tua máscara, né? Continua mantendo esse hábito saudável, porque não é só para a Covid, ela vai te proteger de várias outras doenças respiratórias que agora a gente entende um pouquinho melhor, né? Não ficar coçando o olho, botando a mão no nariz com a mão suja. São detalhes, mas que a gente aprendeu que agora tem muita importância. Então, ele faz o alerta para o transporte público, claro, e flexibilizar o uso da máscara ao ar livre. Isso eu já ouvi de outros especialistas. Faz muito sentido no momento em que a gente está vivendo. Em ambiente fechado, tem gente que não concorda. Bastante gente não concorda. Porque os casos ainda são, querendo ou não, 40 mil novos casos todos os dias, né? Alguns estados aqui e acolá ainda não estão com as UTIs numa situação muito confortável, mas, enfim, a boa notícia é que temos ainda um avanço na vacinação. Muita gente que passou pelo pico da onda da Ômicron está buscando sua dose de reforço agora, então os índices tendem a aumentar de proteção, porque a dose de reforço é que vai te proteger agora, não pode ficar adiando. Está atrasado? Vai lá e coloca a vacinação em dia, porque isso é importantíssimo. Mas a gente coloca essa discussão. Agora os próximos estados, né, todos os setores responsáveis pelo Brasil, ali das prefeituras, dos governos estaduais, colocam isso em discussão. E aí, vamos liberar da máscara ou não? O máximo que vai acontecer é a gente ter um cenário em que a queda estabiliza ou, na pior das hipóteses, há um movimento de alta e a gente tem que voltar atrás, como já fizemos em várias outras questões envolvendo a Covid. É difícil, né? Porque a máscara é realmente um incômodo. Mas... muito quente, é ruim demais. Vamos lá, gente. Dá para conviver passamos, né? super. 2 anos? Que isso? 2 anos. Então, a notícia é que o Rio de Janeiro formaliza o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras, inclusive em sala de aula. E quem quiser usar, pode usar, está liberado. Obviamente, fica o alerta dos especialistas. Se você tem alguma doença que pode provocar efeitos colaterais mais graves, se você pegar a Covid, continue usando sua máscara, carregando a máscara contigo para garantir sua proteção. E aqui em São Paulo, Mayra de Jaime, como que vai ser? Boa tarde.
Oi, Cris, boa tarde para você, para a Lana, para o Cláudio e para todos. Olha, diferentemente do Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, não há uma discussão sobre liberação total de máscaras. Eu conversei com o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, e ele disse que vai entregar ainda nessa semana um estudo para o prefeito Ricardo Nunes, para ele decidir se libera, mas em ambientes abertos. Segundo o Edson Aparecido, em ambientes fechados não há nem discussão nesse momento. E no âmbito estadual, a gente também deve ter decisão essa semana, na quarta-feira, na tradicional coletiva de imprensa do governador João Dória. Eles devem também dar um posicionamento sobre isso. E eu conversei com os membros do Comitê Científico do Estado e eles também são contra a liberação em ambientes fechados. Estão avaliando realmente só nos ambientes abertos e isso pode acontecer antes mesmo do decreto que mantém essa obrigatoriedade do uso de máscaras até o dia 31 de março. Então, antes mesmo disso, a gente já pode ter uma liberação. Então, essa semana a gente já vai saber se libera ou não, pelo menos aí para correr no parque, né, em ambientes abertos, tanto no estado quanto na cidade de São Paulo. Boa, bom saber. Valeu, Mayra. Sabe que Oi, Cláudio. aqui em Brasília o governador antecipou para sexta-feira, né, a liberação do uso de máscara em ambiente aberto. E aí hoje pela manhã, na Rádio Band News FM aqui em Brasília, durante o programa de que eu faço parte, um repórter foi para a área da cidade, uma das áreas mais movimentadas da cidade, a Lana conhece bem, que é o Conjunto Nacional. Aquele fervilhado não tem nada comparado com São Paulo, né? Mas é uma área muito, assim, de muitos pedestres, sabe? Você quer encontrar pedestre ali mesmo, né? E aí o repórter botou lá o tripé, a câmera e ficou falando e tal. Ele próprio usando uma máscara, embora fosse um ambiente aberto, uma vistosa máscara cor-de-rosa. E aí a gente começou a perceber que todas as pessoas, embora liberadas do uso da máscara, todas, e foram dezenas, que passavam enquanto ele falava, todas usando máscara. Todas usavam máscara. Então, assim, é aquela coisa que a Lana estava falando, esse negócio de máscara pode ter vindo para ficar. Né? As pessoas, independentemente de decisões do governo, as pessoas podem fazer essa opção da segurança da máscara, né? Até que, indiscutivelmente, a contaminação não seja mais uma ameaça. É algo natural, né? É bem interessante mesmo essa percepção, porque eu também acredito que isso vai acontecer aqui em São Paulo quando houver a liberação. A gente já encontra muita gente na rua andando sem máscara, já deixou a máscara no bolso, em casa, no carro, sei lá onde ficou. Mas eu acredito que eu mesmo vou manter a máscara por um tempo. Claro que é muito mais confortável num momento que você estiver sozinho ali, sossegado, você fica até mais tranquilo para tirar a máscara, né? Para respirar melhor, tá calor pra caramba aqui em São Paulo. Mas eu acho que muita gente vai fazer como aí em Brasília, viu, Cláudio? Vai manter as máscaras aqui em São Paulo também. Com certeza. 5